Oi, hoje nós vamos fazer correção da atividade de português da página 8, sobre o gênero textual infográfico, que nós já estudamos, já lemos um pouquinho sobre este texto na tela que vocês estão vendo, da página 7, que a gente já leu um pouquinho, discutiu um pouquinho as figuras. Lembrando que o infográfico, né, apresenta imagens e junto à imagem informações. Então a imagem ajuda a complementar a informação que está sendo dada. Então, através das imagens e as informações, vocês podem ter uma melhor compreensão do que está sendo apresentado, tá? Então, a gente vai fazer a correção descendo aqui para a página 8. Lembrando as correções, vamos fazer o Czinho, tá? Nas respostas corretas. Qual é o principal assunto desse infográfico? É o desperdício de água? Ele tá falando sobre desperdício? Não. Ele tá falando sobre a qualidade. Se essa água ela é potável, se ela não é potável? Também não. Está falando sobre a quantidade de água no planeta? Sim. Então, é esse quadrinho. Vamos fazer um Czinho. Que elementos visuais que você está vendo, você percebe que estão relacionados com o assunto do infográfico? O que nós vimos que está os desenhos lá apresentados, que está relacionado ao assunto? Então, a gente tem a imagem do planeta Terra, nós temos o copo d'água, o iceberg, a imagem dos oceanos. Aí vocês fazem o Czinho, certinho? 4. O infográfico pode ser dividido em duas partes. A primeira com fundo mais escuro e a segunda com fundo mais claro. Identifique e escreva com suas palavras a principal informação de cada parte. Com suas palavras. Não quer dizer que a resposta tem que ser igual à minha. Se tiver dentro do mesmo assunto, tá ok, tá? Então, na parte 1, a gente percebe o que? O total de água do planeta e o percentual de água doce. Então, na parte 1 tá mostrando pra gente o que? A quantidade de água que existe no planeta e que dentro dessa quantidade existe uma pequena parte que é de água doce. Então, esse é o assunto da parte 1. A parte 2 é uma comparação entre o consumo diário de água por pessoa em regiões diferentes do planeta. Então, na parte 2, está mostrando a quantidade de consumo das pessoas em diferentes partes do mundo, tá? Em outros países. Então, pode ser qualquer resposta dentro nesse pensamento, tá? Uma informação aparece repetida na parte 1 do infográfico. Que informação é essa? A informação repetida é a de que apenas 2,5% da água do planeta é água doce. Qual você imagina ter sido o objetivo da repetição dessas informações? Porque ela é uma informação extremamente importante, porque a gente olha a quantidade de água e pensa, nossa, nós temos muita água no planeta, não precisa mais da gente ficar economizando, pedindo para usar menos água, sendo que a gente tem uma grande quantidade de água. Porém, quando a gente pega a quantidade de água do planeta e separa a água que nós usamos, que é água doce, que a maior parte é água salgada, que nós usamos é água doce, que vem dos rios, que vem dos lagos, vem dos aquíferos. Aí a gente pensa assim, nossa, então nós temos uma quantidade menor de água, então por isso que há necessidade de economizar e de fazer o uso adequado dessa água. Então essa informação é importante por esse motivo. Então se você colocou mais ou menos nessa ideia, tá certa a sua resposta. Então a repetição se deve pela importância dessa informação, chamando atenção para o fato de que o recurso não é tão abundante como se possa imaginar, né? Não é essa quantidade enorme. 5. Na parte 1 do gráfico, há algumas informações sobre o Brasil. No que o Brasil se destaca? Então, o Brasil é o país com maior reserva de água doce em comparação com os outros países, certo? Então, o Brasil, ele entre os outros países, é o que tem a maior reserva de água doce.
É possível deduzir que no Brasil não se corre o risco de carência de água? Explique sua resposta. É possível deduzir sim que o Brasil tem problemas com a água. Então, o Brasil enfrenta problemas com a água doce dentro do nosso país. Nós não temos regiões que pessoas precisam de água, que falta água para o seu dia a dia, para fazer comida, para fazer higiene pessoal, coisas básicas. A gente está até vendo na televisão assim, pessoas doando a água pelo fato delas não terem esse acesso à água limpa e potável. Então, a gente mesmo tendo essa maior reserva em relação ao mundo, a gente ainda enfrenta problemas com água. Então, como a maior parte da água doce está na região amazônica, a falta de água pode acontecer em outras regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, região que passa por grandes períodos de seca, tá? Então, a gente enfrenta, sim, esses problemas relacionados à água. Na página seguinte, página 9, nós temos a questão 6. Releia este trecho do infográfico. Consumo em alguns países. No alto dessa parte do infográfico consta esta indicação: consumo em alguns países. Os dados apresentados referem-se ao consumo de quê? A gente está falando do consumo de água, tá? Consumo de água. Vamos colocar o Czinho aí nas respostas. O que representa cada uma dessas colunas aqui? A quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente em determinados países? Sim. A quantidade de garrafinhas de água consumidas pelas pessoas? Não. Olha lá, tá litros dia por pessoa. Quantidade de água doce presente em determinados países? Também não. É o consumo, tá? Tá escrito lá em cima, ó, consumo em alguns países. E aqui diz que é por pessoa. C. Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa, com o de regiões menos desenvolvidas, como o Brasil e a África subsaariana. Quais são os países aqui mais ricos? Os Estados Unidos e Europa. O Brasil e a África não são países... O Brasil é um país emergente, né? A África ainda está mais abaixo do Brasil. Então, olha o consumo de água nos Estados Unidos, 300 litros por pessoa. A Europa, 200 litros por pessoa. E o Brasil, 150 litros por pessoa. O Brasil tem a maior reserva e ele tem um consumo menor perto dos países de primeiro mundo, né? Os países mais ricos. Você pega a África, tem 10 a 20 litros por pessoa. Então, países mais pobres, o consumo é ainda menor. Então, o que a gente tem a ideia? Dos países mais desenvolvidos se utilizando mais da água. Os países menos desenvolvidos, mais pobres, se utiliza menos de água doce. Então, aqui de ter uma ideia, mas você pode fazer... se você fez mais ou menos essa ideia, o seu texto está correto, tá? Então, quanto mais desenvolvido a região, maior o consumo de água por pessoa. Quanto menor o desenvolvimento, menor o consumo, tá? Então, a importância do consumo de água para melhor qualidade de vida. Por exemplo, a África, como um país mais pobre, a falta... Eles consomem a quantidade de litros de água por pessoa é abaixo do necessário que deveria ser. Então, quer dizer que falta água para alimentação, falta água para higiene pessoal, para higiene da casa, de roupas e essas coisas. Então, quanto mais pobres e as pessoas mais necessitam, mais têm dificuldade de acesso a essa água, tá? Então, vamos para a próxima. Essa partezinha eu já falei para vocês, sublinhe essa parte que é importante porque está explicando sobre o infográfico, que é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens, geralmente apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas, tá? Nós já falamos também no videozinho passado.
Então, continuando, que vocês já fizeram também, os pronomes pessoais. Quais são os pronomes? Eu, tu, ele, ela, no singular. No plural, nós, vós, eles e elas. Então, nós temos a tirinha aqui. O que eles colocam ali dentro? Água com açúcar, só. Ah, mas eles não ficam com cáries, viu? Na tirinha, há um pronome que se repete 2 vezes, copia-os. Qual é o pronome? O pronome é eles. Ó, no primeiro quadrinho e no último quadrinho, eles lá. Nas 2 vezes em que aparece, o pronome faz referência ao mesmo elemento? Não, ele refere-se a elementos diferentes. Então, aqui, e o que eles colocam? Eles, as pessoas que colocam lá dentro. O que ela está colocando lá dentro? Tá? O que as pessoas colocaram aqui dentro? Ó. E o que eles colocam ali dentro? Quem está colocando são as pessoas que colocam dentro dessa vasilha? Certo? Aí, mas eles não ficam com cáries. Quem vai ficar com cáries são os pássaros, que estão bebendo água doce. Tá? Então, são elementos diferentes. A que eles se refere no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho e no último, acabei de dizer. Então, no primeiro quadrinho, refere-se às pessoas que colocam o líquido dentro do bebedouro, né? São as pessoas que colocaram. No último, são aos beija-flores, que são os pássaros, certo? Isso aqui também já li com vocês, tá? Não vou ler novamente, senão o vídeo vai ficar muito grande. Marca bonitinha aí, porque são coisas importantes pra gente não esquecer. Número 2. Complete as frases com os pronomes pessoais. Lavamos o carro com a água recolhida da chuva. Quem lavamos? Então, é nós. Diz que não gosta de beber água. Pode ser ele ou ela. Ele diz que não gosta de beber água ou ela disse que não gosta de beber água. Ó, tem jeito, cabe aqui, tu disse, não cabe. Então, a gente vai analisando a frase conforme o pronome. Se ele tá no singular, se ele está no plural. Igual, acho, quem acho? Tu acho? Não existe. Nós acho? Não existe. Então, eu acho importante economizar água. Ó, não concordaram, tá no plural, com o preço da conta de água do mês. Então, concordaram, tá no plural. Então, eles não concordaram ou elas não concordaram, tá? Tem jeito de nós não concordaram? Não, porque eu participo, o nós participa. Aqui no caso, eu não estou participando, eles ou elas não concordaram. 3. Reescreva as frases trocando as palavras destacadas por um dos pronomes a seguir, que é ele, eles, ela e nós. Ana recolhe a água da chuva para molhar as plantas. Então, vamos trocar a Ana. Ficou ela. Ela recolhe a água da chuva para molhar as plantas. Eu e meu pai criamos os sistemas para reaproveitar a água da máquina de lavar. Então, eu e meu pai somos nós, porque eu estou participando. Mateus e Bianca gostam de tomar banho de chuva. Mateus e Bianca, eu estou participando? Não, então são eles, porque tem o Mateus e a Bianca, tem um menino e uma menina. Pedro disse que não sabe como economizar água. Pedro é quem? É ele. Então, ele disse que não sabe economizar água. Então, faça o Czinho aqui nas atividades, tá? Corrigindo, para depois a gente fazer a próxima. Então, eu já vou explicar para vocês o que vocês vão fazer em casa hoje, tá? Então, na página 12, destaque do material de apoio alguns conselhos para evitar o problema da poluição dos rios urbanos e colhe-os nos locais adequados para formar outro cenário possível e muito mais saudável para as águas do nosso planeta. Então, a gente tem um cenário aqui muito triste, né, do que acontece com as nossas águas, de poluição da água. Então, nós temos principais causas de poluições dos rios. Então, nós temos produtos com óleo de cozinha sendo descartados nos sistemas de esgoto,
resíduos líquidos tóxicos das indústrias, esgoto doméstico ligado nos rios sem tratamento e lixo lançado às margens ou diretamente nas águas. Lá no material de apoio, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem. Acho que meu quadrinho também tá pequeno. No material de apoio, vocês vão ter o cenário adequado. Então, um cenário adequado, certo? Que vocês vão... O meu aqui tá para recortar, deixa eu ver aqui. Destaque do material de apoio, alguns conselhos para evitar os problemas dos rios urbanos e córregos. Então, de vocês é destacar. O meu era recortar. Então, vocês vão destacar e modificar aqui esta imagem, fazendo o que seria corretamente. Então, vai destacar e colar em cima desta, modificando essa imagem que não é adequada, que traz muitos problemas para o nosso meio ambiente e principalmente para os nossos rios de água doce. Qualquer dúvida nessa atividade, pode chamar a professora para a gente tirar as suas dúvidas, certo, meus amores? Beijinho, qualquer dúvida, me chama.